Oi pessoal, aqui é o professor Edvan. Vamos fazer mais um papo geográfico. Esse é o vídeo 2 do Papo sobre África. Nesse videopapo a gente vai falar sobre a África e a sua população e a geopolítica que envolve a África e a sua população. No que concerne à população da África, o primeiro ponto que a gente tem que levar em mente é que os censos que são realizados na África, eles não são muito precisos devido à distribuição da própria população, devido aos acidentes geográficos da África, né? A África tem um relevo muito complicado, muito difícil de ser vencido pelos recenseadores. Ela tem relevos de grande altura, planaltos, a planície é só no ponto no litoral, né? Então dentro dos planaltos há depressões também, grandes montanhas, além das dificuldades mesmo do clima, que varia desde clima desértico até altas florestas tropicais com altíssimas temperaturas, né? Varia muito do dia para a noite, temperaturas altíssimas para temperaturas elevadas. A população também, há populações tribais que são nômades. Então os censos na África eles não são censos totalmente precisos, e os dados de população da África então são dados de estimativa e não dados precisos. E então a estimativa que se tem de habitantes da África gira de 800 milhões a 1 bilhão de habitantes. 800 milhões a 1 bilhão de habitantes. A África subsaariana é a região onde há a maior concentração populacional da África. E outro fenômeno é que temos grandes áreas vazias nos desertos, onde vai se encontrar menor concentração, além da baixa população também das áreas de florestas tropicais devido às características da floresta. As cidades, né, de grande concentração populacional na África e que tem maior densidade demográfica do continente são a cidade de Lagos, na Nigéria, a cidade de Cairo, no Egito, e a cidade de Kinshasa, que fica na República Democrática do Congo. Analisando o crescimento demográfico mundial, o continente africano ocupa o segundo lugar, e ele fica atrás do continente asiático e à frente de todos os outros. Agora, tem dois fatores que são considerados muito impactantes nessa situação. O elevado nível de fertilidade das mulheres africanas, né? Cada mulher africana tem em média 4 filhos, mas aos poucos está acontecendo uma queda das taxas de mortalidade na África, né? Tanto porque está se melhorando alguns índices sociais, como também a população começa a envelhecer. O local de menor densidade demográfica na África são as áreas anecúmenas, né? Ou seja, áreas não habitáveis, que são lá no norte o deserto do Saara e as regiões próximas, e no sul as regiões tanto do deserto do Kalahari como regiões próximas. E também na área central do continente, próxima à grande floresta equatorial. A África, ela sendo o segundo continente mais populoso do mundo, ou seja, onde apesar de baixa densidade demográfica as populações se aglutinam mais, né, são mais concentradas, as condições naturais fazem com que essa ocupação irregular do continente ocorra, né? Isso por causa da sua geografia, tanto devido às grandes florestas, como áreas muito montanhosas e áreas de desertos que dificultam a ocupação do território por igual. Então, existe na África tanto áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado de densidade demográfica, quanto na parte litorânea e nos grandes centros urbanos, a gente vai encontrar áreas com mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem sempre que lembrar que influenciou muito também no eixo populacional da África, na distribuição populacional da África, a questão da diversidade étnica, né? Porque ao longo do tempo a África foi constituída de várias tribos, essas tribos se transformaram em grupos étnicos, e a África possui mais de 2.000 grupos étnicos de etnias diferentes, e a divisão política feita pelas colônias, pelas metrópoles na época da colonização, não levou em conta
essa diversidade étnica, o que faz com que as populações de tribos rivais ou mesmo de tradições diferentes, de etnias diferentes, convivam dentro dos mesmos territórios, o que causa guerras civis, causa guerrilhas e também, além de problemas como doenças e falta de assistência devido a grandes rivalidades tribais. Outro importante fator quando a gente estuda população são os traços de identidade cultural dos grupos. E um desses traços culturais é a língua com que o grupo se comunica. Então, dentro da África, além dos vários dialetos tribais, há as línguas que foram herdadas, né, que ficaram como herança da colonização europeia. Então, que são as chamadas línguas oficiais. Então, a maior parte das pessoas na África fala inglês e francês, devido ao domínio europeu no período da colonização. E agora, na área setentrional, ou seja, lá no norte, na região acima do Saara, né, na região norte, a língua que predomina é o árabe. O que a gente pode observar dos mapas aí de diversidade étnica e linguística do continente africano é que na África subsaariana predomina a presença de grupos étnicos negros, né, como os bantus e os sudaneses. Na floresta equatorial, lá na altura do Congo, tem o grupo dos pigmeus. No sudoeste tem um grupo de etnia Khoisan e na África Oriental uma etnia chamada Nilota. Essas são as principais etnias do continente, na parte subsaariana. E no norte predominam os árabes e nos desertos os grupos dos tuaregues e dos berberes. Em relação às línguas oficiais, a grande influência do colonizador nesse processo fez com que a língua inglesa e a língua francesa predominassem, mas ainda existem mais de 1.500 idiomas e dialetos tradicionais africanos no continente. Estrutura etária. As pirâmides etárias dos países africanos, elas têm uma característica própria dos países subdesenvolvidos. A base é muito larga, o que indica um elevado índice de natalidade. O corpo da pirâmide é um corpo bastante heterogêneo, bastante diferenciado, e o ápice é muito curto, como a gente pode ver nas pirâmides de situação atual da estrutura etária em 2018 e a projeção para 2060, tanto o lado masculino, que é a faixa azul aí da pirâmide, quanto o lado feminino, que é a faixa rosa das pirâmides. A faixa de idade que prevalece nas pirâmides africanas é de jovens e adultos, isso porque há uma natalidade muito alta e a mortalidade também é muito elevada. Essas características são típicas de países subdesenvolvidos porque há uma baixa expectativa de vida, o que faz com que o topo da pirâmide seja muito curto, e um elevado índice de natalidade fazendo a base da pirâmide ser mais longa. Esses índices de alta natalidade se devem geralmente a problemas de falta de desenvolvimento devido à baixa educação, falta de programas de controle de natalidade, herança religiosa, entre outras coisas. O que a gente pode destacar de diferença entre a pirâmide de 2018 e a projeção para 2060 é que, aos poucos, a taxa de natalidade, conforme vai melhorando os índices de desenvolvimento humano, de educação e de conscientização das populações, a tendência é que a taxa de natalidade diminua e, com isso, vai haver um aumento na faixa de idosos. Religião. Outra característica marcante no continente africano é uma grande diversidade religiosa. No continente africano você encontra desde o islamismo, no norte do continente, né, que foi colonizado, foi muito influenciado pelos árabes, né, a partir dos séculos 5 e 8, devido ao Império Turco-Otomano. Então a região norte da África, principalmente ali no Maghreb, foi colonizada por árabes. Então o islamismo é muito forte na região norte da África e
No restante do continente, na porção subsaariana, você encontra o cristianismo dividido entre católicos e protestantes, levados aí pela colonização europeia, essa influência. E dispersos aí por todo o continente africano, principalmente na região sul, aí, na parte subsaariana, estão as religiões africanas tradicionais, tendo como principal característica a transmissão oral dos seus mitos e seus rituais nas chamadas religiões animistas ou fetichistas, que correspondem aí a mais ou menos 10% da população africana e que foram religiões que acabaram influenciando até mesmo a religiosidade dos povos para onde os africanos foram levados durante a colonização, como por exemplo o Brasil com as religiões afro-brasileiras. Um dos traços marcantes dessa cultura africana e que vai impactar na sua religiosidade é a relação que os africanos mantêm com os ancestrais. Então a religião é vista como um diálogo entre os vivos e os mortos, que não se perdeu com o tempo e que, apesar das mudanças, inclusive com a introdução de novos credos, como o islamismo e o cristianismo, elas se mantêm apesar da influência dos colonizadores. Ao contrário, né, essa marca continua servindo até hoje como um salvo-conduto que permite aos africanos estarem ligados pela sua ascendência às várias famílias que se espalharam por vários dos atuais países africanos, né? Apesar de terem destruído muitas tribos, de terem separado muitas tribos, a ancestralidade, ao respeito aos mais velhos e o escutar os mais velhos característico dos africanos faz com que as linhagens, que são as tradições familiares, sejam passadas de forma oral, como uma prática educacional oral dada às crianças, o que dá uma força e uma característica própria dos africanos para enfrentarem as dificuldades do dia a dia. Agora, essas características de oralidade e tradicionalidade, obviamente que no mundo globalizado sofrem hoje o peso da influência dos meios de telecomunicação e dos novos meios de passagem de informação, então é um desafio para as pessoas da África e para aqueles que defendem a africanidade, a manutenção das tradições orais e a manutenção das religiões e das formas de cultuar e mesmo das formas de transmissão de tradição africanas, devido ao fato delas serem orais diante de um mundo globalizado. Índice de Desenvolvimento Humano e Fluxos Migratórios. Quando a gente analisa o ranking de IDH mundial, a gente vai notar um nível até dramático que o continente africano se situa. Os últimos piores países aí do ranking do IDH, todos eles, 100% deles estão no continente africano, com médias baixíssimas de desenvolvimento humano, o que demonstra a gravidade aí do problema e a necessidade de maior atuação de organismos internacionais como a ONU, a FAO, a Unesco, atuarem no planeta não só com ajuda humanitária, mas pressionando os países mais desenvolvidos a atuarem com maior presteza e com maior senso de humanidade naquelas regiões, para ver se diminui o problema de pobreza e as inferências da pobreza na vida africana. Os fatos que interferem na situação descrita na tabela de IDH e no mapa do IDH africano são sobretudo as guerras constantes, né, guerrilhas, problemas tribais que fazem com que as pessoas não tenham facilidade de se estabelecer em territórios e construírem suas vidas de forma organizada, trabalho de forma organizada, secas prolongadas e desertificação crescente no continente, principalmente na região do Saara e do Sahel, epidemias, né, devido aos baixos índices de desenvolvimento, de saneamento básico, então há constantes epidemias na África e as questões sexuais interferindo em doenças novas como a AIDS e doenças antigas como sífilis, gonorreia, doenças sexuais transmissíveis devido a baixo nível de desenvolvimento humano e a baixa escolaridade das pessoas. Isso tudo justifica os péssimos índices do IDH, uma vez que o IDH leva em conta a qualidade de vida humana, e aí você entra no IDH, além do problema de baixíssimo
PIB africano, baixo desenvolvimento econômico, você tem o problema da saúde, né, que aí, obviamente, devido a esses problemas de doença, de guerras, a taxa de mortalidade muito alta na África, isso faz com que a expectativa de vida seja muito baixa. E a falta de investimentos e falta de capacidade de investimento dos governos africanos ou governos ditatoriais que não querem que a população se desenvolva, faz com que a educação na África também seja um tema muito preocupante, com um baixíssimo nível de adesão às escolas, altíssimo nível de evasão escolar e falta mesmo de escola, principalmente nas regiões mais anecúmenas do continente. Esses países, infelizmente, estão mais concentrados na região subsaariana, que é uma das regiões mais pobres do planeta, principalmente as regiões mais próximas do Sahel e do deserto do Saara. Além dos problemas como guerras civis, o processo de desertificação, a fome, o desemprego e os governos ditatoriais que acabam expulsando as tribos de seus territórios ou mesmo gerando guerras para que eles possam, através das guerras, dominar cada vez mais territórios, aliados à tradição da África, desde a antiguidade, de se deslocar pelo continente, isso devido às características de perda de identidade familiar, pelos processos de envio para a África, para a Ásia e para a América e para a Europa na época da escravidão, os africanos eles têm como característica uma alta migração interna e também migrações externas, provocando fluxos migratórios muito fortes, tanto internos no continente quanto principalmente para a Europa, tentando fugir dos flagelos aí da fome, da miséria, da guerra e dos governos ditatoriais e hoje das guerrilhas fundamentalistas, das guerras e revoluções internas, tentando fugir dos problemas que afligem as suas vidas. Então, uma das formas de migração interna na África é a busca por trabalho e, devido às sazonalidades dos plantios, a sazonalidade das colheitas, as plantations, que são aquelas plantações para suprir o comércio externo de grãos e de cereais africanos, os africanos buscam essas plantations, que é um mínimo de trabalho decente, né, um mínimo de trabalho digno, que dá algum subsídio para a vida, né, para eles poderem sobreviver, e também a busca de minas, né, conforme a mineração, alguma mina está tendo sucesso na exploração de minérios e de pedras preciosas, eles se deslocam procurando trabalho nessas minas. Então isso faz com que a migração interna seja um fluxo muito grande em busca de trabalho nas plantations e nas minas. E devido isso à imigração, né, e devido aos problemas de guerras e problemas políticos, há a questão dramática dos refugiados que vão buscar auxílio, vão buscar saídas da África, tanto para países mais estáveis da África, como a África do Sul, a Nigéria, né, e os países do Norte, mas na sua maioria tentando sair para a América, principalmente do Norte, e para a Europa. Então, as principais rotas aí de saída são o Estreito de Gibraltar, devido à proximidade entre Marrocos e a Espanha, e as ilhas ali próximas à Itália, como a ilha da Lampedusa e a Sicília, e através aí da Espanha, principalmente da Itália, a tentativa de chegar ao continente europeu, como a gente inclusive tem visto nos noticiários aí mais recentes de refugiados africanos buscando o continente europeu através da travessia do mar Mediterrâneo. Geopolítica africana. O continente africano ele é uma terra de contraste, né, de muita diversidade, desde o ponto de vista geográfico, que o relevo engloba altas montanhas no leste, no noroeste, os planaltos ricos em minerais no centro e uma grande depressão central. O clima varia desde o úmido com chuvas intensas até o desértico, principalmente nos desertos do Saara e no Kalahari. Uma hidrografia com extensos rios, como o rio Nilo, né, e os rios temporários, chamados de uedes. E a vegetação, então, a gente estudou aí, né, as savanas, as estepes,
as pradarias, muito também diferentes, muito inconstantes, né? Vegetações desérticas, savanas, estepes, florestas, ou seja, toda essa diversidade da África vai interferir na economia. Então a gente estudou já lá que a África tem duas formas de comercializar a agricultura, né? Uma África que uma vez que ela é chamada de quintal da Europa e depois da globalização quintal do mundo, a África, do ponto de vista de agricultura, ela é vista como a África dos celeiros, né? Que é aquela África que visa uma agricultura comercial, que produz grãos aí como, por exemplo, sorgo e o milho, que vai servir aí para a Europa, né, para os interesses europeus, e a África dos cestos, que é a África que é mais aquela cultura ali de batata, inhame, mandioca, para uso local das tribos locais, praticamente apenas sobreviverem, né? E do outro lado da economia, uma África que é mais extrativista, né? Sendo usada como exploração dos recursos minerais, tanto de minérios para fonte de energia, como minerais de pedras preciosas e o petróleo. Além de atividades desenvolvidas aí na área urbana, né, começa a ter grande afluxo de capitais na área urbana, começando investimentos em infraestrutura, como telecomunicações, estradas, abertura de portos, para viabilizar aí a exploração capitalista do continente africano e uma estratégia de futuramente, nos próximos 50 anos, se expandir o mercado capital mundial para a África. E além das culturas, né, diversas culturas, etnias diferentes, povos diferentes, tanto os tradicionais africanos quanto os povos europeus que foram colonizando e os novos investidores como brasileiros, japoneses, chineses que vão chegando no continente e vão se misturando a essas culturas. Então essa diversidade toda da África tem em comum uma sedimentação e uma fusão de várias civilizações, né, que ao longo da história foi ocupando os territórios africanos. Isso é uma marca do povo africano, uma vez que a gente pode lembrar que a própria humanidade, né, tem como teoria principal, como defesa principal dos historiadores, o surgimento da humanidade no continente africano há cerca de 70 mil anos, e lá se fixando e depois saindo da África para explorar os demais continentes. Então, até para entender a história da África, a gente tem que desmistificar muitos dos conceitos que a gente aprende ao longo do tempo, centrados aí em padrões e valores ocidentais, né, que maior evolução da Europa e da América, um paternalismo, como se a África só fosse um lugar de sofrimento, dor, fome e peste, e a visão de assistencialismo em vez de políticas efetivas de melhoria da África. Então tem que se aprimorar a visão do continente para se fazer uma política que realmente construa um novo continente com novas possibilidades, respeitando as tradições e o sagrado da África, seus ritmos, suas culturas, o seu jeito de viver. Então, por exemplo, do ponto de vista de centro e periferia, que é uma forma de organizar o mundo hoje, uma forma geopolítica de organizar o mundo, na África, apenas a África do Sul pode ser considerada como um subcentro, já que é o único país do continente que é considerado um país emergente devido à sua industrialização e devido à sua capacidade de interferência nas questões mundiais. No restante dos países africanos, a dependência de mercados externos para a exportação de matéria-prima, que antes era um privilégio de atender apenas a Europa, devido à globalização, hoje aumentou e está dividida entre grandes grupos multinacionais que vêm de vários países, como Estados Unidos, Japão, outros países da Europa e hoje a própria China entrando com força no mercado africano, sendo que um dos diferenciais dos chineses é que eles, para viabilizarem sua estratégia de exploração do continente, que se concentra na retirada de minerais, eles têm feito acordos importantes para a implementação de infraestrutura de transporte e de energia nas áreas em que atuam, modernizando assim a rede de infraestrutura da África, que durante muito tempo foi muito periférica e impedia a integração entre os países africanos. Ou seja, há uma nova tendência que vem desde as independências da colonização
as independências das colônias africanas que foram se transformando em países independentes, e hoje, que no início, instabilidades políticas e falta de união dos líderes e dos governos ditatoriais, hoje vai se invertendo e os países africanos vão se organizando em blocos econômicos, se não para buscar sucesso nas relações econômicas, mas pelo menos para ganharem voz e poder de se defender os interesses africanos diante dos espaços globais, né, diante dos espaços de defesa de economia e de política globais. Então, entre esses importantes grupos africanos aí, a gente tem principalmente o SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Meridional. A gente tem a UMA, que é a União do Maghreb Árabe. Tem uma importante união de países, que é o EMAL, que é a União Econômica e Monetária da África Ocidental, entre outros grupos africanos. O SADC ele é muito importante porque dentro dele, e liderando esse grupo, está a África do Sul. Além da África do Sul, faz parte do SADC a Namíbia, a Botsuana, Madagascar, Angola, que também é um país importante, a Zâmbia, Zimbábue, são países que são importantes aí, exportadores de minério, exportadores de petróleo, e a África do Sul lidera esse grupo pela sua capacidade portuária, capacidade de transportes e capacidade de industrialização, sendo um importante centro de referência já no mundo. Observem que há países que participam de mais de um bloco econômico na África, porque além de interesses econômicos, eles tentam fortalecer o comércio interno, uma vez que muitas vezes eles não têm força para competir externamente, então tentam reforçar as políticas internas. No setor agrícola, a África do Sul se destaca e já possui inclusive autossuficiência alimentar. A África do Sul tem uma grande rede de transporte, com ferrovias e rodovias cobrindo 50% do seu território, e isso faz com que ela consuma 50% da energia do continente africano. A África do Sul também é uma potência militar e vendedora de armas, e tem apresentado resultados econômicos satisfatórios, mas a qualidade de vida da sua população ainda é muito precária, devido à desigualdade social que vem desde a época do Apartheid, que acabou em 1989, mas deixou como herança 40% da população desempregada, principalmente os negros, e a fuga de cérebros, uma vez que consegue se formar bons pensadores, bons engenheiros, bons estudantes na África do Sul, mas a falta de oportunidades de trabalho, além de riscos como a AIDS e as violências tribais, faz com que esses jovens talentos africanos saiam da África em busca de países da América e da Europa. Outro grupo importante, outro polo econômico importante, bloco importante de países liderado pela África do Sul é a União Africana e o NEPAD, que é New Partnership for Africa Development, ou seja, Nova Parceria pelo Desenvolvimento da África, que é um grupo de diplomatas que se reúnem para buscar força tanto militar quanto econômica e diplomática, né, e negocial da África. Outra potência da África é a Nigéria, fica na parte subsaariana também, mas domina a parte ocidental. A Nigéria é poderosa porque ela tem muito petróleo, participa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, como o sexto exportador de petróleo do mundo, possui grandes reservas energéticas naturais, bons recursos agrícolas, hídricos e minerais. Ela representa 20% do produto nacional bruto da Nigéria, né, os recursos minerais. A renda só em petróleo chega a 16 bilhões de dólares ao ano. Isso vem ampliando a infraestrutura da Nigéria, e o que fez com que surgisse na Nigéria uma elite intelectual e monetária de alto nível comparado com a Europa, principalmente devido a gastos militares na contenção de conflitos tribais. Então, esses militares vão se constituindo uma elite, porém
de forma desigual, o restante da população, 3/4 da população, é muito pobre, e fazendo visível a diferença entre os grupos ditatoriais e o restante da população. A Nigéria faz parte do CEDEAO e da União Econômica e Monetária Ocidental Africana, que é a UEMOA, e ela é muito ativa em termos de diplomacia, considerando-se, devido à sua força pelo petróleo, né, pela exportação de petróleo, a força da voz, a voz mais forte militar e politicamente da África. Então, a África do Sul é uma força econômica e uma força política, a Nigéria. Outro país importante que a gente tem que levar em conta na África é a Etiópia, que apesar de recentemente ter participado de guerra com a Eritreia, que era um estado seu que se independeu, que se tornou independente. Isso fez com que a Etiópia perdesse o acesso ao mar, mas tem um potencial econômico muito grande, principalmente agrícola, e tem grande possibilidade econômica porque é uma forma de saída para o Mar Vermelho e funciona a Etiópia como base militar de diversos países, então é um país importante da Europa, da África. A influência militar na África. A África é o continente com o maior número de vítimas de conflitos armados, cerca de 13 milhões de expatriados e 3,5 milhões de refugiados. Expatriados são aquelas pessoas que são obrigadas a sair do próprio país de origem devido a problemas políticos ou de guerra. E os refugiados, além dos problemas políticos e de guerra, também vivem a crise humanitária, né, e sofrem perda das suas famílias, sofrem perda de seus filhos, fogem para não serem ou alvos das guerras ou terem parentes seus apropriados por esses exércitos, por essas guerrilhas, de forma forçada a participar da guerra. A maior parte dos conflitos na África, eles vêm desde o final da Guerra Fria, onde havia aquela distribuição de zonas de influência entre Estados Unidos e Rússia. Com a saída dos Estados Unidos e Rússia, ficaram muito armados grupos tribais, e isso gerou guerras civis, né, devido a rebeliões contra as forças ditatoriais instaladas ou mesmo forças democráticas, conflitos armados devido à violência criminal mesmo, essa violência urbana, que principalmente de uso de drogas, tráfico de diamantes, tráfico de drogas, tráfico de madeira, isso tudo influencia a violência criminal na África. E conflitos armados promovidos por grupos radicais, principalmente o islamismo fundamentalista, crescendo muito na África, com grupos como o Boko Haram e o Estado Islâmico. Eles vão usando o terrorismo como arma para forçarem as pessoas a seguirem as suas ideias, suas ideologias. Então, as áreas com maior número de conflitos é a região do Golfo da Guiné, né, ali na região da Guiné Ocidental, a África Central e a região chamada Xixo da África, onde a gente tem ali a Eritreia, o Djibouti, a Somália, a Etiópia, o Sudão, são áreas de bastantes conflitos armados. E a relação que há entre esses conflitos e a pobreza é que a manipulação das potências estrangeiras, governos e a violência criminosa e grupos radicais usam dos pobres e da necessidade de alimentação, da necessidade de vida, devido à falta de emprego, surge para os jovens apenas como única forma de ter alguma condição de vida, se aliarem, se alistarem, tanto nas forças militares instituídas, como nesses grupos armados. Isso acontece devido à falta de investimentos em educação, em saúde e nas necessidades básicas, que vão fazendo condições difíceis de trazer diálogo, né, de trazer união para esses povos, porque acabam que as pessoas brigam basicamente pelo que comer e pelo como subsistir.
Muitos fatores influenciam esses conflitos, né? Principalmente as independências que foram sendo feitas em relação às metrópoles europeias, que não constituíram estados-nação bem estruturados, né? Foram se tornando países mais na independência política do que na econômica. Então se continuaram aí problemas seculares e principalmente de disputa pelos territórios. Por exemplo, a disputa entre os árabes que formaram as populações berberes e os negros africanos que já possuíam o território. Hoje tem a disputa entre os seguidores radicais do Islã e as religiões animistas, os cristãos, e, enfim, toda a disputa religiosa. A disputa entre os pastores que são nômades, né, como os tuaregs, os berberes, os beduínos, e agricultores sedentários, né, porque as pessoas nômades vão chegando e vão invadindo áreas de pessoas já estabelecidas. Os países foram se independendo e falta legitimidade, falta força deles diante das nações mais desenvolvidas, o que gera um espaço de luta de poder entre os chefes dos clãs, né? E aí não se estabelecem partidos, não se estabelecem frentes organizadas de luta por poder, então não há uma cidadania e participação, fazendo com que a falta de compromisso sociopolítico agrave a desigualdade e gere descontentamento, porque ninguém defende o interesse, principalmente, dos mais pobres. Agora, toda essa guerra, ela gera custo de um lado e, obviamente, oportunidade de capitalismo do outro. Então, os mesmos países que participam das conversações de paz da África nos conselhos da ONU são países que são os maiores exportadores de armas do mundo, como Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, a França, a China e o próprio Reino Unido. Na verdade, esses países deveriam combater o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico de madeira, o tráfico de pedras preciosas na África, e eles fazem isso de forma institucional nos organismos internacionais, mas através, muitas vezes, dos governos e principalmente de suas empresas, acabam fornecendo as armas que vão alimentar esses conflitos. África, tradição e religião. Não se pode falar da África sem falar de cultura, sem falar de tradição, até porque a tradição e a cultura africanas são muito interligadas e fazem parte do universo que caracteriza esse continente e seu povo. Uma grande característica presente na cultura africana é a crença dos africanos numa força vital que anima tudo e todos, né? Então, tanto os seres animados, né, os seres vivos, como os espíritos e também os objetos, né? Então, é muito importante para os africanos os mitos ancestrais, os objetos rituais e o diálogo constante com espíritos dos passados, simbolizado principalmente na sua religiosidade. Mas nas diversas religiões presentes no continente, tanto as religiões animistas e fetichistas, que são as religiões tradicionais africanas, como nas religiões ocidentais, que é o cristianismo, seja ele católico ou protestante, e as religiões orientais, principalmente o islamismo, que vão adentrando o Oriente, os africanos acabam impetrando, mesmo nessas nossas religiões, a sua visão tradicional, oriunda das religiões fetichistas, e acabam trazendo aí para dentro dessas religiões a sua própria religiosidade. Porém, isso desagrada grupos radicais, tanto cristãos quanto muçulmanos, gerando aí conflitos tribais e étnicos e mesmo religiosos. As culturas africanas, elas são marcadas pela oralidade e pela ruralidade. Ou seja, na oralidade, os ritos, as formas de crer, os santos, os orixás, as suas crenças são passadas de pai para filho num regime de contação de histórias, o que hoje traz um problema devido à globalização, com excesso de informação e trazendo a problemática do conflito das novas gerações com as gerações mais antigas. Então, a necessidade de se preservar, e os africanos, principalmente os intelectuais e os militantes pela cultura africana,
tem lutado pela defesa da cultura, tanto material da África, como os objetos, as esculturas, as máscaras, e que transfiguram, né, os seus ritos, os seus mitos, bem como tentando começar a catalogar e guardar as tradições orais que são transmitidos verbalmente de pai para filho, e as dádivas, né, que são aquelas oferendas, aqueles presentes, aqueles ritos que são oferecidos aos seus antepassados, que criam vínculos com esses antepassados e simbolizados através de bens materiais. Então essas referências culturais africanas vão se modificando devido à confrontação com os referenciais introduzidos desde a época da colonização, né, que são os referenciais ocidentais, e depois pela urbanização e atualmente pela globalização. As religiões orais vão sendo substituídas por religiões de livros, né, como o Corão, a Bíblia. A educação escolar introduz uma nova lógica de experimentação e de análise, que é muito mais forte do que a oralidade, né? E isso, o universo mágico religioso vai sendo suprimido, né? As formas de ver o mundo vão sendo assumidas, fazendo um grande sincretismo na África, fazendo uma mistura de culturas e de religiões. Através dessa oralidade, dessa tradicionalidade toda, isso vai ser representado, vai trazer grande inspiração na literatura, na música, na dança, no teatro e mesmo no design e na moderna arte, fazendo com que a África seja um continente muito respeitado nas artes, inclusive tendo vários prêmios, tanto na literatura quanto na música, e principalmente na música e na dança, influenciando aí o Ocidente, né, com ritmos como o jazz, o rock, o samba, entre outros, tendo como referência principalmente a percussão produzida pelas batidas de tambores oriundas aí dos ritos africanos tradicionais. O continente se fixa no sistema mundial aos poucos pela introdução de novos meios de telecomunicações, né? As cadeias de televisão do mundo todo vão entrando na África. A difusão por satélite vai espalhando a tradição da África para o mundo todo, mas ao mesmo tempo vai trazendo novas culturas para dentro do continente. E a África é vista hoje como um novo mercado, um mercado de pelo menos 500 milhões de eventuais consumidores para os próximos anos. E isso, aos poucos, vai fazendo com que os jovens, principalmente os jovens mais marginalizados da África, das periferias, eles que acabam sendo os mais afetados pela cultura de consumo, eles vão contestar cada vez mais a estrutura antiga de gerontocracia, ou seja, aquela governança, né, dos mais velhos, aquele respeito aos mais antigos, e vão surgindo novas lideranças. Então há um risco de confronto de culturas e que as pessoas que defendem a africanidade estão atentas, estão trabalhando no momento para tentar desenvolver toda uma defesa das tradições africanas. Entre essas formas de defender a cultura africana e a força do povo africano, vai crescendo cada vez mais o incentivo ao desenvolvimento do esporte, o que tem levado atletas africanos a participar com sucesso de diversas competições mundiais, como a gente pode destacar o sucesso dos velocistas em Olimpíadas e os times de futebol da África que normalmente participam e até com algum sucesso nas Copas do Mundo, tendo inclusive a África sediado uma Copa em 2010 na África do Sul e já tendo uma nova Copa marcada para as próximas décadas. Para terminar, deixo para vocês como mensagem de esperança de permanência dessa cultura e de crescimento para esse povo, a música Lágrima do Sul, de Milton Nascimento, que é uma reflexão para todos nós sobre a importância do continente africano na vida do mundo e para o futuro das próximas gerações. Esse é o Papo Geográfico 2 sobre a África, o vídeo Papo 2. Espero ter contribuído para os estudos de vocês. Qualquer dúvida, qualquer observação, por favor, me procurem para a gente desenvolver aí cada vez mais o nosso conhecimento geográfico. Um abraço aí do professor Edivan.
reviver tudo que sofreu, porta de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pra teus orixás, guarda o toque do tambor, pra salvar tua beleza na volta da razão. Pele negra quente, meiga, teu corpo e o suor, para a dança da alegria e 1000 asas pra voar, que haverão de vir um dia e que chegue já. Não demore não, hora de humanidade, de acordar. Continente mais, a canção segue a pedir por ti. África, berço de meus pais, ouça a voz de seu lamento, de multidão, grade escravidão, a vergonha dia a dia, e o vento do teu sul é semente de outra história que já se repetiu. A aurora que esperamos e o homem não sentiu que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos, é a marca da loucura. E África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais. A canção segue a torcer por nós. África, tudo que sofreu, porta de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pra teus orixás, guarda o toque do tambor, pra salvar tua beleza na volta da razão. Pele negra quente, meiga, teu corpo e o suor, para a dança da alegria e 1000 asas pra voar, que haverão de vir um dia. E África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais. A canção segue a torcer por nós.